nome é Aurenco Basque, eu sou o gerente do Núcleo de Recursos Humanos do Senac. Eu estou aqui há 10 anos e meio aproximadamente. Eu vi tudo isso sendo criado, tudo sendo desenvolvido e me orgulha muito, fico muito lisonjeado e envaidecido por isso. Porque eu trabalho na minha equipe, do meu time, feito com profissionais do calibre da Valoriza. Mas eu sou um profissional de RH, eu tenho 37 anos de atuação nessa área. É muito bom poder falar de sistema na era do People Analytics, né? Então, não tem como hoje você gerir pessoas num mundo cuja conectividade e a velocidade da informação é tão alta, sem você ter um sistema que te apoie, que te dê subsídio para você fazer uma gestão baseada em dados e fatos. E gerenciar competência hoje começa lá no processo seletivo, começa no recrutamento e vai por todas as etapas do desenvolvimento das pessoas nas organizações, nas suas avaliações de performance, nas suas capacitações, no desenvolvimento de competências, sejam elas novas ou antigas, haja vista a velocidade com que o conhecimento avança dentro das empresas e do mundo competitivo em que vivemos. A Valoriza teve um papel significativo na gestão do Senac. 2016, melhor dizendo, conquistou um prêmio que é a única instituição de educação no Brasil que conseguiu a premiação do PNQ, do Programa Nacional da Qualidade, a nossa gestão de excelência. Isso nos orgulhou muito. E para chegar nesse nível, de um reconhecimento deste nível, que em 2016 ganhamos em nível Brasil, em 2017 participamos da mesma premiação no Prêmio Ibero-Americano e conquistamos também o título de uma empresa de excelência de nível mundial. E só alcançamos esse padrão graças ao sistema que nós desenvolvemos com a Valoriza, que começou lá em 2013 e 2014 e que agora em 2017 a gente realmente fechou o circo todo. Ou seja, desde o ingresso de um colaborador até a saída dele, toda a história do processo seletivo, por todas as etapas de desenvolvimento, de capacitações, de programas de desenvolvimento individual, as avaliações de performance ano a ano, as promoções que ele teve estão todas dentro de um sistema alinhado, consistente, web, né? E cujo os usuários têm domínio da informação, conseguem trabalhar com a ferramenta com muita liberdade e tem no fornecedor e no desenvolvedor do sistema, que é a Valoriza, um serviço assim que satisfaz em todos os aspectos. Primeiro, pela qualidade do programa que foi desenvolvido e do sistema e pelas facilidades que o usuário tem em usar a ferramenta. E ela não é uma ferramenta do Núcleo de Recursos Humanos do Senac, ela é uma ferramenta à disposição de todos os gestores e de todos os colaboradores do Senac, porque eles acessam ela, porque eles têm as informações que eles precisam de si e de seus liderados num sistema que está à disposição, uma ferramenta permanente. O Senac é muito grato à Valoriza e tudo que nós conseguimos desenvolver em termos de gestão de pessoas, dos nossos mais de 2.000 colaboradores, nos últimos 5 anos, passou por esse sistema integrado, que vai desde a seleção, desde o recrutamento, até a saída do colaborador com toda a história dele registrada. E com dados que nos permitem fazer gestão sistemática de pessoas aqui na empresa. Trazendo isso para um dado de realidade, assim, você ter toda a gestão de pessoas sem movimentar assinaturas, papéis, todo o sistema de autorização, desde a aprovação de uma vaga até a saída de um colaborador, independente de quantos anos ele vai ficar dentro da casa, está tudo no sistema. Está tudo via web, está tudo acessível por qualquer terminal de computador da organização. Não é fácil chegar nesse nível, não é fácil. A gente pensa assim, poxa, mas como é que construíram isso? Realmente foi um trabalho feito, obviamente, com um bom design de processos, que nós sabíamos o que queríamos, e um prestador de serviço com a qualidade da Valoriza, que soube entender, interpretar e transformar isso numa ferramenta útil. E a gente às vezes desconfia porque, como é que chegamos nesse padrão de excelência? E outra, por um custo que, se eu tivesse que comprar um pacote desse, uma grande organização, um grande fornecedor de sistemas, eu não teria como fazê-lo. E ele foi customizado. O grande segredo de trabalhar com um prestador de serviço como a Valoriza é a possibilidade de você customizar para a tua necessidade, para a tua demanda, para a tua cultura.